Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. E agora, o mundo da leitura vai invadir a sua telinha, com a professora Sabrina Oliveira. Olá, eu sou Sabrina Oliveira, pedagoga, psicopedagoga, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a importância da leitura na primeira infância. O melhor momento para começar a se contar alguma história para criança é desde a barriga da mamãe. A mamãe já pode ler alguma história que ela goste, poesias, para que essa criança já comece a se sentir confortável nesses momentos. O mesmo pode ser feito com músicas agradáveis, músicas tranquilas, porque a criança vai corresponder a isso. Depois que a criança nasce, é importante ter um livro adequado para cada fase da vida dessa criança. Então, quando a criança já começa a ir para o banho, que ela já começa a conseguir se sentar na banheira, então existem livros específicos de um plástico muito semelhante ao plástico da boia, onde a criança, nesse momento de muita intimidade com a mãe, ela consegue interagir com a textura daquele livro, com as imagens. Outro modelo que pode ser muito utilizado também para os bebês são os livros de tecido. Então, através dos livros de tecido, a criança consegue interagir com diferentes texturas, cores, fontes, cheiros, sons. Então, tudo isso vai depender do livro que nós temos para essa faixa etária. Esse também é um momento muito rico para que a mãe faça leitura para a criança. Então ela pode ler na hora do banho, ela pode ler na hora de dormir, ela pode até escolher um nome para esse momento, como o momento do conto, o momento da história. Então tudo isso para a criança é muito divertido, sem contar que isso vai estreitar muitos laços afetivos. Então vai criar uma conexão de intimidade, de prazer para a mãe, para o pai e para o bebê. Ao iniciar a leitura de um livro, é importante sempre mencionar o autor do livro, quem escreveu esse livro. Então, nesse momento, você vai mostrar para a criança o nome do autor, a editora do livro e vai contar a história para a criança. Não precisa ser nenhum expert, não precisa ter nenhum curso para contar uma boa história para a criança. Basta que você tenha lido o livro antes para conhecer aquela história e contar de uma maneira prazerosa, divertida, fazer uma entonação de voz para a criança. Isso é muito importante. Vamos agora para uma segunda dica. Também é muito importante escolher livros adequados para cada faixa etária. Assim, as ilustrações, a forma de escrita, a textura da capa, o peso do livro, as folhas, pois esses são estímulos que vão corresponder às necessidades da criança em cada faixa etária. Por exemplo, esse é um livro que nós podemos trabalhar com crianças de 2 ou 3 anos de idade. Tem uma capa bem macia, que é feita como se fosse de EVA. Então é uma textura muito gostosa para a criança tocar e figuras que vão corresponder às necessidades de uma criança de 2 anos. São desenhos criados especificamente para essa faixa etária de 2 anos de idade, onde o ilustrador teve toda a sensibilidade de colocar aqui personagens do universo infantil, como palhaços, e ele fala sobre um circo. Isso para a criança faz parte do seu repertório, do seu próprio conhecimento prévio, e se não faz parte, é uma ótima oportunidade para que a criança possa conhecer o mundo mágico do circo. Nós temos também esse outro exemplo, que é um livro da Cinderela, indicado para crianças de 8 anos de idade, 7 anos de idade, onde o ilustrador ele apresenta obras de artes para retratar uma outra visão acerca da Cinderela e daquele contexto de história. É um livro muito bonito, é um clássico, uma nova estética, vale a pena conferir. Então é muito importante ressaltar
que para incentivar as crianças a ler, é importante que os professores e os pais também leiam e demonstrem prazer ao realizar essa tarefa. Então, se você, pai, quer ter um filho leitor, um filho que leia, pois isso vai trazer inúmeros benefícios na vida dessa criança. Através da imaginação, a criança vai poder, na sua fase de alfabetização e até depois dela, externar os seus pensamentos de maneira mais natural, de maneira prazerosa. E isso vai fazer com que, além de um ótimo leitor, alguém que consegue interpretar aquilo que lê, também um autor, alguém que consegue escrever com segurança. E perceba a importância que isso tem na nossa vida. Mas é importante que você leia com o seu filho e leia para ele. E não apenas compre um livro, entregue nas mãos do seu filho e naquele momento vá fazer algo que possa parecer mais divertido. Então você vai ler com ele com prazer, porque nós sabemos que as crianças aprendem através de modelo. Então elas copiam aquilo que elas veem. E uma tarefa que eu tenho para vocês hoje, a parte mais divertida, é que você comece a fazer um livro com seu filho. E para isso, nós precisamos de papel em branco. Nem precisa estar encadernado dessa forma. E você pode transformar em livro uma experiência agradável, como uma tarde no parque, um piquenique, uma festa de aniversário. Se for uma criança muito pequena, sempre é importante utilizar folhas muito grandes, porque essa criança precisa de espaço para colocar ali a sua mão com tinta, colar algumas fotos, uma folha se você foi ao parque. Então tudo isso é um livro. E para começar, lembre-se, todo livro tem um autor. Quem será o autor desse livro? Escreva o seu nome, o nome do seu filho. O livro tem também um ilustrador. É importante que você coloque o nome de quem vai ilustrar, porque a criança, a partir dos 6 anos de idade, ela vai ter essa ideia de que o autor pode ser qualquer um. Pode ser eu, pode ser ela, pode ser você, e não que o autor é um sujeito que está muito longe. Isso vai fazer com que a criança se sinta encorajada para criar e para escrever. Então eu espero que vocês possam aproveitar essa dica com alegria, com prazer, trazendo na criança aquilo que ela tem de melhor, a espontaneidade e o brilho nos olhos para aquilo que lhe parece novo. E no próximo quadro eu vou apresentar para vocês um amigo muito especial, chamado Elmer. Elmer é um elefante xadrez, mas ele não gostava de ser xadrez. Ele queria ser cinza como os outros elefantes. E agora, se você quiser saber o que vai acontecer no final dessa história, eu te espero no próximo quadro. Obrigada! Nossa, já estou empolgada para conhecer essa história do Elmer e você. E se você também quer conhecer essa história, fique ligado no intervalo de aula. Acesse também as nossas redes sociais e todos os endereços que aparecem aqui no vídeo para fazer contato conosco. No próximo domingo, tem mais. Até lá! Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar.